Bom, você está pensando em reformar e não quer aquela quebradeira dentro de casa e você ouviu falar de um tal de piso vinílico e piso laminado. E quando você olhou na loja, basicamente parece a mesma coisa. Só parece, mas não é. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são as maiores diferenças entre esses dois produtos e eu vou te dar a minha humilde opinião de qual eu acho melhor você colocar na sua casa. Mas antes de eu explicar essa diferença desses dois pisos, eu preciso me apresentar para vocês. Meu nome é Jackson Ferreira, sou engenheiro civil e nesse canal eu trago um conteúdo aleatório mais voltado para construção civil. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço para você dar aquela forcinha, ajudando o canal a crescer, a clicar no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo e deixar o like para ajudar também. Feito esse jabá, vamos falar da diferença desses dois pisos. Bom, galera, antes de eu começar a falar dos pisos, eu preciso trazer aqui uma informação legal para vocês, que eu quero transformar esse vídeo aqui como se fosse num bate-papo numa mesa de um bar, sem muita informação técnica para você que estiver do outro lado entender da forma mais simples possível, beleza? Bom, feita essa observação, vamos falar da diferença de materiais dos dois pisos. Lembra que no começo do vídeo eu falei que ele parece visualmente a mesma coisa? Mas não é. O vinílico ele é basicamente constituído de material PVC, que é aquele material mais flexível, aquele aspecto mais borrachudo. Já o laminado, ele é feito de madeira prensada, ele é um material mais durinho, ele é como se fosse um pedacinho de madeira, como se fosse uma ripa, melhor falando para vocês. Então essa é a maior diferença entre os dois. Um é PVC e o outro é madeira. Bom, o que eu gosto aqui nos dois são as variedades. Ambos aqui, eles empatam no quesito variedades, porque ambos têm várias cores, ambos têm várias texturas, então assim, quando você pensa em uma cor, existe a cor que você quer. Quando você pensa em um modelo, existe o modelo que você quer. Então isso é muito bacana na questão dos dois materiais que são as variedades. Tá, falando da variedade, agora vamos trazer o que interessa, que é a parte de instalação e o porquê que os dois aqui têm uma vantagem incrível para você que quer reformar e não quer quebradeira. Porque qualquer um dos dois, ele pode ser aplicado em cima do piso que você tem na sua casa. Mas primeiro, vamos falar do vinílico aqui. O vinílico, ele tem basicamente aí dois modos de você colocar esse vinílico, né? Tem um terceiro aqui que eu não indico muito, mas eu vou falar desses dois mais utilizados. O primeiro, você tem o seu piso dentro de casa e você não quer retirar ele. Mas esse piso que você tem, por exemplo, é um porcelanato grande de 90 por 90, onde a junta ali é de 1 milímetro e quase você não percebe elas. Você pode usar o piso vinílico autoadesivo em cima dessa cerâmica. É muito prático, é muito rápido, sem quebradeira e num dia ali um profissional bom consegue colocar 40, 50 metros de vinílico rapidamente, o que fica muito bonito. Essa é a primeira opção. Segunda opção, você tem um piso não retificado, com aquela junta bold, que é aquela juntinha mais arredondada, e é um piso menor, por exemplo, um de 40 por 40, um de 50 por 50. Então, se você colocar o vinílico em cima desse aí, por ele ser muito fininho, ele vai copiar qualquer imperfeição. Então, você vai conseguir ver essas ondulações no piso. Então, o que é feito? Um profissional habilitado, ele vai passar um prime primeiro naquele piso, que é como se fosse uma cola, e ele vai jogar um material autonivelante. Para quê? É como se fosse um cimento de argamassa, areia e cimento. Ele vai colocar esse autonivelante no teu piso, vai esperar um prazo ali de 48, 72 horas até esse autonivelante secar para ficar a superfície extremamente lisa. Ficado lisa, ele vem com uma cola, ele aplica uma cola e coloca o vinílico em cima. Já aí não é o autoadesivo. Aí ele vai passar uma cola e vai colar por cima desse contrapiso, vamos dizer assim, que ele acabou de fazer. Porém, ambos são muito rápidos. Porém, o autonivelante precisa do tempo de cura até secar o material que está no substrato, que está ali embaixo do vinílico, beleza? Bom, agora vindo para o laminado. O laminado, ele tem duas maneiras de você colocar, como eu disse para vocês. Ele tem um colado, você cola, passa uma cola na tira de madeira e vai colando um do lado do outro. E ele tem o clicado. O clicado, ele tem uma vantagem incrível. Sabe qual que é a vantagem? Você consegue clicar ele, você consegue utilizar ele no teu apartamento inteiro e de repente, num dia ou outro, você quer mudar, você quer sair, principalmente para quem tem casa alugada, você consegue tirar todo o teu clicado e levar para um
novo imóvel que você vai ter. Claro que você vai ter perda de recorte, alguma coisa ou outra, de tamanho que foi muito específico para um cômodo, de repente você vai colocar num cômodo maior e vai faltar peças, mas você consegue levar esse clicado. Mas como é que faz a instalação do vinílico? O vinílico ele precisa estar com um contrapiso extremamente reto, os dois, o vinílico e o laminado, precisa estar com um piso muito bem acertado, muito bem assentado, porém, como o laminado ele tem uma espessura maior e ele é basicamente uma lâmina de madeira, ele consegue com mais facilidade passar por tipos de imperfeições que já o vinílico não consegue. O vinílico é muito fino, então se tiver alguma imperfeição, alguma indolação, ele vai copiar, vai ficar essa marca. Já o laminado, não. Porém, o laminado, você precisa colocar uma manta ali, uma manta acústica, uma manta térmica ali embaixo, para ele não ficar aquele tec, aquele barulho seco, principalmente para pessoas, para mulheres, no caso, que anda de salto alto dentro de casa. Talvez você tenha um vizinho em cima que tenha um piso laminado e se ele não colocou uma manta acústica, que a manta, além de ter uma função de nivelar o piso, ela tem essa função de melhorar, abafar a acústica do piso laminado. Então a maior diferença na instalação é que um é colado, no caso do vinílico, mas o piso é literalmente colado no chão. Já o laminado, ou ele é colado régua a régua e é colocado sobre o piso, não tem cola na parte de baixo, ou ele é clicável, que você consegue levar para qualquer lugar que você quiser. Porém, eu preciso fazer uma observação aqui também, que a diferença do laminado entre o laminado colado e o laminado clicado é na manutenção. Se você tiver alguma manutenção no colado, você não consegue reaproveitar muito porque ele está literalmente colado. Então, se você está num cômodo, vamos dizer que você fez um quarto inteiro e de repente você precisa trocar uma peça, e eu já vou fazer uma observação para os dois pisos. Na verdade, não. Eu vou começar a desossar agora. Vamos falar de resistência aqui, galera. Ambos os pisos, eles são resistentes à água. Não é que possa ter água em cima, não é que vá ficar água ali e não vai acontecer nada. Vai acontecer se você deixar a água por muito tempo em cima de um piso. Por exemplo, você foi viajar, você saiu e você deixou a janela aberta, choveu aquela chuva de vento e molhou todo o teu piso vinílico ou piso laminado. O que pode acontecer? No caso do vinílico, esse piso ele pode soltar. Lembra que eu falei para vocês que o vinílico ele é um material PVC, é um material de borracha, vamos dizer assim? O piso vinílico ele não vai sofrer o dano por conta dessa água, porém ele vai soltar. Você tem a vantagem do vinílico, porque como ele é um material colado, você consegue passar um estiletezinho ali, onde ele foi colado na junta dele, tirar aquele vinílico, repassar a cola e colar novamente. Já no caso do laminado, o que acontece? Vamos colocar as duas situações, agora trazendo para cá. No caso do clicado, se aconteceu de molhar e esse piso estufou, de repente ficou 2 dias aquela água ali, você chegou, o piso está empenado, o que você vai fazer? Você consegue puxar, tirar esses cliques e comprar um material novo e novamente clicá-los e deixar lá o reparo feito, ok. Já no colado, aqui a gente tem um problema. Como eu estava falando, eu vou trazer agora o problema que a gente tem. Por exemplo, eu tenho um quarto aqui com todo colado, ele é todo colado. E aconteceu essa situação da chuva, choveu, estufou o piso. Infelizmente, você vai perder o cômodo que está esse piso. Você não vai perder mais se você conseguir utilizar de um cômodo para outro uma soleira. Se você coloca uma soleira dividindo os cômodos, você vai perder aquele cômodo todinho, na grande maioria das vezes, e você vai ter que colocar novo, porque esse colado, a partir do momento que você usa cola específica para piso laminado, é uma cola muito difícil de soltar, então você vai acabar perdendo esse material no caso do cômodo inteiro. Então a maior diferença do laminado, do clicado e do colado são esses daqui. Um você perde todo e o outro você consegue fazer o reparo. No vinílico você consegue tirar a cola dele ali, quer dizer, você tira a lâmina aqui que está danificada, tira ela, raspa a cola, passa uma cola nova e volta para o lugar. Acabou o problema. Tá, agora vamos falar de resistência, que é o maior vilão para pisos dentro de casa. Vamos lá, galera. Primeiro ponto a se levar em consideração é que ambos os pisos, sendo laminado ou vinílico, eu só indico para ambiente interno. Jamais numa garagem, jamais numa laje, jamais em um ambiente que vai sofrer intempéries, ventos, chuvas e por aí vai. Sempre em ambiente interno.
Pode ser colocado numa sala, pode ser colocado no dormitório, pode ser colocado no banheiro e na cozinha. E a gente vai trazer essas observações agora do banheiro e da cozinha. Mais uma vez, lembra que eu falei que o vinílico ele é um material PVC? Então, o vinílico na cozinha, ele acaba sendo melhor aproveitado. Por quê? A gente tem que lembrar que na cozinha, ela é um ambiente de trabalho. Então, você vai estar trabalhando com fritura, trabalhando com gordura, trabalhando com alimentos, pode cair alguma coisa no chão, pode cair um tempero, pode cair alguma coisa que manche a peça. Por exemplo, coloral, aquele corante que a gente utiliza, pode cair e pode manchar se ficar por muito tempo. Um vinho, alguma coisa do tipo cair ali, pode manchar aquele piso. Só que o piso vinílico ele é resistente a essas manchas aí e você consegue limpar com mais facilidade. Já um laminado na cozinha não indico muito, porque depois de uma fritura, depois de algo que você fez ali que você trabalhou, você quer passar um pano de chão. Então, com o tempo, quando você começa a passar pano muito úmido no chão da cozinha, ou no banheiro que tem vapor, o que começa a acontecer? Essa peça, por ser de madeira, no caso do laminado, ela acaba empenando, ela vai ficando toda sinuosa, toda torta, por conta dessa umidade repetitiva. Todos os dias você passando um pano, você trabalhando ali em cima, vai acontecer de danificar. Então assim, sendo bem sincero, você pode usar o vinílico e o laminado na cozinha, pode usar no banheiro, mas eu não indico, tá? Isso aqui é uma opinião técnica de um engenheiro civil que tá acostumado no dia a dia ali, tá visitando vários apartamentos, trabalhando com várias obras, e eu sei a dor de todo mundo. E o pior de tudo é se você for uma pessoa que não se importa muito. Tem pessoa assim que não tá nem aí. Isso aí caiu sujeira, deixa sujo, deixa manchado. Todo mundo deve conhecer uma pessoa porca, que não limpa as coisas, então você vai ter um piso muito difícil de trabalhar e esse piso vai acabar te incomodando. Continuando em resistência, ambos os pisos, galera, não tem resistência mecânica, resistência à fricção ou tração. Ou seja, se você tiver um ambiente ali, um sofá, se você tiver uma mesa e você empurrar em cima do vinílico ou em cima do laminado, ambos os pisos vão arranhar com certa facilidade. Então, o que eu indico vocês a fazerem? Se você tem um piso laminado ou vinílico dentro de casa, coloca um feltro, é feltro o nome daquele paninho que se coloca um feltrozinho, alguma coisa do tipo. Se não for esse o nome, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Coloca nos pés ali, tanto do sofá, tanto da mesa ou qualquer outro móvel, tipo cadeira, que você arrasta para um lado e para o outro. Se for cadeira de rodinha, não tem problema. E eu tô dizendo isso com propriedade porque, ó, aqui o meu piso é laminado, ó, e eu vou bater no chão, ó, se liga como é laminado, ó. Escutou o barulho de madeira? O meu piso é laminado, eu tenho cadeira de rodinha e não risca o piso, tá, galera? Tá, falei de resistência, falei de instalação, falei um monte de coisa aqui pra vocês. Questão de preço, qual é o mais barato? Galera, os dois é basicamente o mesmo preço. Um vai ser um pouquinho mais caro, dependendo da marca, Target, outras marcas uma marca importada. Ambos os pisos podem variar de R$40 a R$200 o metro quadrado. Então o preço é basicamente o mesmo. Parte de instalação, normalmente um profissional que instala o laminado, ele instala o clicado. O trabalho é o mesmo, tá? Então eu não costumo diminuir o trabalho do profissional falando, isso aqui é muito mais fácil, aquele lá não, aquele é mais difícil. Não, ambos dá trabalho, você precisa entender de paginação, precisa entender de ponto de saída, de recorte. Então se você não é um profissional habilitado, você vai apanhar. E eu vou puxar aqui já algo que é bacana, o tal do faça você mesmo. Será que você mesmo consegue colocar um piso laminado ou um piso vinílico? Eu costumo falar, galera, que se você quiser fazer qualquer coisa, você consegue. Basta ter paciência, estudar e saber que inicialmente você não vai ter prática, você vai demorar mais e você pode errar. Então você sabendo disso, eu trago aqui para vocês que sim, é possível você colocar o teu piso vinílico ou o teu piso laminado. Porém, você vai precisar das ferramentas corretas, que para vinílico é basicamente um esquadro, um estilete e um soprador térmico para fazer canto, e no laminado uma serra mármore ali para cortar, com disco de cortar madeira, eu acho que é muito mais prático, então isso acaba sendo um pouquinho mais difícil e muita paciência. Você precisa de um esquadro também, de uma trena, para você saber medir. Eu não aconselho você pagar caro no material e você se arriscar a colocar, mas se quiser fazer, por conta e risco.
Bom, galera, o vídeo é esse. Eu acho que eu consegui trazer aqui de uma forma simples, sem muita técnica, falando no linguajar ali mais simples possível, as maiores diferenças entre um e outro. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu, Jackson, prefiro o piso laminado clicado. Por quê? Por conta da facilidade da instalação, da rapidez da instalação, e se eu quiser levar embora, eu levo embora para onde eu quiser, e ele também tem a vantagem da manutenção mais simples. Ele é bem simples, embora o vinílico colado também é simples, eu acho o laminado sem novidade, é muito fácil de trocar, eu mesmo já troquei aqui em casa e não tive problema. Então, eu como preferência, sou fã do piso laminado. Bom, galera, o vídeo é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço mais uma vez para vocês darem uma moral, clicando no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo. Deixa o like para fortalecer, para você não perder os próximos vídeos. Dito tudo isso, eu deixo um beijo, um abraço, paz e amor, e até o próximo vídeo. Valeu, galera!